What's up, galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouco sobre uma coisa que meio mudei minha perspectiva quando estou analisando ou falando sobre culturas, especificamente sobre Brasil. Mas você pode usar essa mentalidade ou framework, jeito de ver a coisa para analisar qualquer cultura, porque eu sinto que brasileiros se frustram muito, ficam chateados e por boa razão quando pessoas falam da cultura brasileira. Eles falam de futebol, samba, carnaval apenas. Não que essas coisas não fazem parte de cultura brasileira, mas não são a única coisa e não são representativo de todas as partes do Brasil. Eles são mais fortes ou menos fortes em alguns lugares ou outras. Então eu vou falar um pouco sobre como a gente pode falar um pouco melhor sobre culturas. Eu gostaria, quando as pessoas falam de Estados Unidos, eles também levam isso em consideração, porque Estados Unidos, igual ao Brasil, tem grande diversidade entre a cultura. E se você quer ver, eu vou postar esse vídeo também no meu canal em inglês. Eu acho que eu acabo de ter um cãibra aqui, mas eu vou respirar. Eu vou postar isso no meu canal em inglês, então talvez isso vai ajudar as estrangeiras a falar um pouco melhor sobre o Brasil. E também eu tenho um curso de inglês, se você quer aprender inglês, The Fluency School. Eu tenho um novo projeto de um mês de sair do básico, que está começando agora. Está linkado na descrição da Fluency School. Então, primeira coisa que você tem que levar em consideração quando você fala de culturas é as regiões, né? Tem várias regiões que fazem a país ser distinta, né? Se você fala sobre o Sudeste, se você fala sobre o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, o Sul, todos são diferentes, né? E se você pode até quebrar eles em estados, né? Você pode quebrar, tipo, o Nordeste não é um monolito, né? Todo tem sua cultura, tem algumas coisas em comum, e também existe tipo, o mais perto você chega para norte, o mais influência você tem da cultura norte. Mas também uma grande diferença que eu percebi é a costa, né? O litoral do estado, por ser litoral e tem praia, e tem indústrias marinas, né? Indústrias de pescar, turismo, todas essas coisas, tem uma cultura muito diferente, muito distinta. E geralmente eles são um pouco mais abertos. Acho que o Brasil em si é aberto, mas as costas pelo mundo, litorais, são mais acostumados de receber pessoas de vários lugares, então eles são um pouco mais acostumados de ver estrangeiros, especialmente que aqui tem muitos lugares turísticos. Se você vai para o Rio, eles são muito acostumados de ver estrangeiros. Não quer dizer, se você vai para o interior, que eles não são hospitaleiros, mas acho que seria uma coisa um pouco mais estranho ver um estrangeiro no interior do nada. E isso é outra coisa. Se você tem a litoral, mas também você tem urbana, a cultura urbana contra a cultura interior, cultura rural. É muito global, rural. Então, o estilo de vida de quem mora numa cidade grande, ou capital, e quem mora no interior é muito, muito distinto aqui no Brasil. Você tem uma cultura super distinta. Igual nos Estados Unidos, se você fala sobre quem mora numa cidade e quem mora no zona rural, a gente também tem outra camada que não é tão presente aqui. A gente tem a camada de subúrbios, que não seria igual aos subúrbios do Brasil. Os subúrbios são aquele padrão americano, com casa com aquela grama no quintal. E esses subúrbios que geralmente é o sinônimo para classe média alta, classe média alta que não mora no zona rural nem na zona urbana, que não exatamente tem aqui no Brasil. Tem alguns condomínios fechados, mas isso é uma coisa muito forte para entender a cultura americana de Estados Unidos e entender a cultura de suburbs, né? É famoso em muitos filmes, os Simpsons, South Park, vários lugares passam ali nos suburbs.
E também você tem que entender as diferenças de gerações, né? E se você não pode falar sobre um brasileiro que nasceu nos 70s, nos 50s, igual um zillennial que nasceu jogando TikTok, eu não sei, você não joga TikTok, mas fazendo TikToks, né? É engraçado quando você fala sobre esses diferentes culturais. Isso é o forte do humor brasileiro. Quase todos os TikToks ou os vídeos de comédia, eles falam sobre as diferenças de zillennials, millennials, interior cidade. E outra que é claro, não uma coisa de comédia, mas é uma coisa que mostra algumas diferenças culturais e pessoas fazem vídeo de comédia e até são das melhores vídeos, tipo, mais vistas pelo menos, são diferentes entre rico e pobre, tipo, o que rico faz, o que pobre faz. O Whindersson, por exemplo, um dos vídeos um dos séries do vídeo que mais estouraram no canal dele, fala Natal de rico, Natal de pobre. Então a cultura depende muito na sua situação socioeconômica. E nos Estados Unidos também, acho que o Brasil é muito forte, a cultura de povão é muito forte. E nos Estados Unidos a gente também tem o working class, ou blue collar culture, que seria a cultura Homer Simpson, seria o estereotipo de blue collar, de povão. E Flanders talvez seria um pouco mais... Eu não sei se Flanders economicamente é mais alta. Eu vou dar alguns exemplos. Eu vou analisar algumas séries de Estados Unidos para destacar algumas coisas salientes da cultura de Estados Unidos. Então, se você pode ver as diferenças do urbana, rural, costa, regiões, né? O português em si não é um problema de entender português de qualquer parte, eu acho, pelo menos. Enquanto nos Estados Unidos é um país quase bilíngue, se você tem espanhol, acho que os Estados Unidos seria o segundo maior país hispano-falante do mundo depois do México. Então, a gente tem mais pessoas que falam espanhol do que Espanha, por exemplo, do que Argentina. Então, os Estados Unidos é uma cultura bilíngue. E o Brasil tem, você tem... aqui tem pessoas que falam italiano, você vai para Moca, tem comunidades que falam alemão, né? Tem cidade aqui que fala dialeto de alemão, tem tribos que têm suas línguas indígenas, mas o português, você não vai ver tanta diferenças culturais entre português. Tem sotaque, tem gírias que eu já falei, mas o português em si é um idioma que a maioria do país fala e não tem tanto outros idiomas. E também outra é etnia, né? Etnia nos Estados Unidos é engraçado ou interessante que a gente muitas vezes vamos falar Italian American, tipo italo-americano, Irish American, irlandês americano. E existe aqui também, mas eu acho que é mais comum fala nos Estados Unidos. Mas você tem alguns bairros que realmente preservam as raízes culturais. Às vezes é idioma que você vai ver um colono que ainda fala um dialeto de italiano, um dialeto de alemão. O engraçado, às vezes, esse idioma é a versão antiga do alemão. Então, talvez você falando com um alemão atual de Alemanha, não vai entender 100% porque é só um dialeto antigo. Mas você vai ver, você tem Liberdade, fui num lugar em Liberdade que era 100% japonês, eu sentia que eu estava em outro país, então ainda tem várias etnias, então isso vai fazer uma diferença cultural, né? Você vai ter tradições, rituais, feriados que vai mudar um pouco. Meu celular descarregou. Mas, terminando aqui, outra camada de cultura é religião, né? O Brasil é o maior país católico do mundo, então tem uma grande história e tradução católico, ibérico, tradição jesuíta aqui, então
esse é um país que você vai ver várias igrejas, vários nomes de santo, São Paulo, estou falando várias Salvador, então realmente tem essa cultura cristão, católico, quer dizer, agora é muito forte evangélico, esses cristãos protestantes, mas a maioria acho que é evangélico, que é um certo tipo de igreja que está fazendo muito sucesso aqui, está conquistando muita gente. Acho que na verdade eu acho que esse evangelismo começou nos Estados Unidos, mas a gente tem várias vertentes. A gente tem luterano, protestante, anglicano, que seria estou esquecendo alguns dos nomes aqui, mas tem vários. Tem Baptist, que meu pai é Baptist, enquanto minha mãe é católico, mas eu cresci católico. E aqui nos Estados Unidos também, especialmente em Nova York, tem vários judeus, tem vários muçulmanos. Aqui também tem São Paulo tem um grande público de judeus, já tem várias grande história de Síria, de Lebanão. Acho que a maioria que chegaram era cristão, mas você vai ver vários muçulmanos aqui. Mas o maior porcentagem da população acho que seria católico, mas tem uma grande diferença entre a cultura católica e a cultura evangélica. Então isso vai fazer diferença quando você fala sobre cultura. Mas tendo falado tudo isso, cada pessoa é individual. Você não pode fugir da cultura, porque cultura é presente na sua vida, mas você não pode ver que essa pessoa é XXX, então vai ser assim. Toda pessoa é individual, isso também é importante. É interessante de descrever coisas culturais, mas a gente tem que levar em consideração que cada um é uma pessoa em si, com todas as suas histórias personais, suas personalidades, comportamentos, crenças, valores. Então, basicamente isso, acho que isso pode ajudar um pouco a conversa sobre culturas aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. A gente tem que ter respeito para as diferenças culturais e isso que faz a vida interessante falando sobre culturas. Espero que você tenha gostado. Se você quer ver, eu vou postar esse vídeo em inglês também, você pode mandar para os seus amigos gringos. Se você está querendo aprender inglês, também dá uma olhada no The Fluency School e nos vemos na próxima. Valeu, peace!